Prezados e amados irmãos, prezadas e amadas irmãs, povo remido, Shalom. Eu desejo que tudo esteja em equilíbrio na sua vida e na sua casa. Eu desejo que, diante de todo o cenário que nós vivemos, a sua fé esteja cada vez mais firme e firmada somente no Senhor. Confie no Senhor, tenha fé no Senhor, continue a andar com Ele, caminhar com Ele. Hoje eu quero ler com você na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, o verso 1 até o verso 7. Tito, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. Vamos ler então. Paulo então começa, na verdade não começa, ele dá continuidade àquilo que ele já vinha falando. Ele vinha falando dos salvos. Então ele pede a Tito que admoeste os salvos. Ele diz assim: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos em outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor do Altíssimo, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, Paulo lembra a Tito que todos nós éramos insensatos, desobedientes, extraviados, invejosos, maliciosos, odiosos, odiávamos uns aos outros, seguíamos várias concupiscências. Então, ele está dizendo, por causa disso, agora é possível ter paciência com os outros. Exorta-os, admoesta-os, mas tenha paciência com eles. E ele pede no verso 1 que o Tito ensine aos santos a serem obedientes aos principados e às potestades. Quem são eles? São as autoridades. Autoridades eclesiásticas, autoridades políticas. A nós cabe obedecer. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque esta é a orientação do Senhor. E se nós somos contra, eu não aceito esse governo que está aí, eu não aceito esse presidente, eu estou indo contra a orientação do Senhor, que diz que toda autoridade foi constituída por Ele. Seja para nos ajuizar, seja para nos abençoar de forma abundante, é o Senhor que escolhe as autoridades. É Ele que permite, pelo menos. Então, nós precisamos aceitar aquilo que Ele faz. Rejeitando uma autoridade, nós estamos rejeitando a orientação do Senhor. Se nós estamos rejeitando o Senhor, nós estamos numa situação muito difícil,
muito complicado. Então, sejamos sábios. E isso nos faz também pensar que num país democrático como nós podemos escolher em quem votar, convém que nós aproveitemos isso e busquemos ao Senhor para nos orientar em quem é a escolha dele. Vamos votar na escolha do Senhor. Vamos votar em quem ele escolheu. Por quê? Porque depois de escolher, depois de eleito, cabe obedecer. E aí a gente tendo a oportunidade de escolher, vai escolhe o que não pode, escolhi esse, mas eu pensei que era bom. E não é. Eu vejo agora que não é, não quero mais. Aí não dá. Aí não dá. Fez aliança, elegeu, agora suporte. Até o tempo determinado. Então, o que a gente tem que fazer? Escolher segundo a orientação do Senhor. Só quem sabe escolher é o Senhor. Então, aí a gente fica com a escolha dele até o final, até o tempo determinado. E está bem assim? Querido Pai, nós precisamos de Ti. Nós precisamos desenvolver a mansidão, nós precisamos ser sensatos, nós precisamos ser obedientes e ensinar outros a serem obedientes também. Porque nós precisamos viver em harmonia, nós não podemos provocar os levantes, as contendas, nós não podemos provocar as manifestações contrárias à tua vontade. Nós precisamos de ti. Nós não conhecemos o interior do homem, nós precisamos de ti. Pai, a tua palavra nos ensina a exortar os santos, amar os santos, ter paciência com os santos. Nos ajude a viver assim nessa dimensão, viver nesse perfil que o Senhor nos qualificou para ser através do teu Espírito. Nos ajude a viver com as qualidades do Espírito a cada dia. Nos ajude, Pai, a apresentar um comportamento que seja coerente com o chamado que temos, com o Espírito Santo que age em nós. Meu Pai, que nunca nos esqueçamos de que um dia nós fomos chamados, resgatados, fomos justificados através do sangue do teu filho amado, do nosso irmão mais velho, o Yeshua de Nazaré, o Jesus Cristo. Nos ajude a ser sempre gratos por isso e levar aos outros esta salvação. Obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada por nos deixar a tua palavra. Obrigada pelo sustento que o Senhor nos dá. Obrigada pela orientação em todo o tempo. Obrigada por esses irmãos que me ouvem. Obrigada pelo que o Senhor tem feito na vida de cada um. Obrigada pelo sustento, proteção, libertação que o Senhor tem dado a cada um e as suas famílias. Obrigada por essas pessoas preciosas, pelo trabalho que o Senhor faz na terra através delas. Obrigada por elas, Pai. Obrigada. E agora eu quero abençoá-las com a bênção sacerdotal, a todo aquele que confia no Senhor. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique nesta paz, fique nesta graça. Que o seu dia seja tremendamente significativo, que você lembre em todo o tempo de viver para a glória do Senhor e que você tenha discernimento que em tudo que você for fazer, a palavra dele sempre vem à sua mente para que você e eu possamos agir
em coerência com a palavra, porque aí é a forma sábia de viver. Eu fico aqui, até amanhã, então, no próximo áudio, debaixo da permissão do Senhor. Amém.